paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. Diariamente estamos juntos para lermos a palavra do Senhor. Estamos na leitura do livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos iniciar o nosso programa lendo o capítulo 20. Isaías, capítulo 20. No ano em que veio Tartã a Asdode, enviando-o Sargom, rei da Síria, e guerreou contra Asdode e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim, o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores dessa ilha naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Fizemos a leitura então do capítulo 20 de Isaías e vamos prosseguir já no capítulo 21. Isaías, capítulo 21. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra horrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante. O horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Duma, gritam-me de Seir. Guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Peso contra a Arábia.
Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiam com seu pão. Porque fogem diante das espadas, diante da espada nua e diante do arco armado e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como os anos de jornaleiros, toda a glória de Quedar desaparecerá. E os restantes dos números dos frecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Finalizamos então a leitura do capítulo 21 de Isaías, e agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 22. Isaías, capítulo 22. Peso do vale da visão. Que tens agora para que assim totalmente subisses aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos archeiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos no vale da visão. Um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas? E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. E vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, e ao pranto, e à rapadura da cabeça, e ao cingidouro do saco. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo.
Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica e esforçá-lo-ei com o teu talabarte e entregarei nas suas mãos o teu domínio e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Amém? Fizemos então a leitura do capítulo 22 do livro do profeta Isaías e vamos encerrando o nosso episódio por hoje com essa leitura da palavra do Senhor, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.